Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde agradável. Desejamos que todos possam estar com o coração aberto para que o homem, também cantado aqui pelo nosso companheiro, o nosso querido Mestre Jesus, possa deixar a sua paz para todos nós. Nós resolvemos hoje fazer uns comentários a respeito de uma lição interessante que está narrada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho que a gente encontra na ordem, em qualquer Bíblia que vocês pegarem e abrirem no Novo Testamento, o primeiro dos evangelhos que a gente lê é o Evangelho de Mateus. Depois a gente vê o Evangelho de Marcos, depois de Lucas e finalmente o de João. Depois do Evangelho de João, que compreende as narrativas desses 4 evangelistas sobre a vida de Jesus entre nós, a gente tem uma descrição que Lucas fez sobre o ato dos apóstolos. Porque Lucas foi um dos evangelistas que não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele conviveu muito com Paulo e conheceu Pedro e conheceu Maria de Nazaré, conheceu vários dos discípulos de Jesus, e ele então, como participou desse movimento de difusão dos ensinamentos de Jesus, depois que Jesus voltou para o mundo espiritual, ele então faz uma narrativa da atividade dos apóstolos, por isso Ato dos Apóstolos, certo? Então no Ato dos Apóstolos a gente tem várias histórias das atividades desse primeiro momento depois que Jesus volta para o mundo espiritual. Então, se nós somos interessados em conhecer os ensinamentos de Jesus e as atividades relativas aos ensinamentos de Jesus, realizadas pelos discípulos e pelos continuadores, a gente deve estudar cuidadosamente o Novo Testamento, ok? Os evangelistas são narradores da história de Jesus. O primeiro deles foi Mateus, que já enquanto Jesus ensinava como ele era um cobrador de impostos, sabia ler, escrever, fazer conta. Veja, 2000 anos atrás, isso era muita coisa, né? Hoje todo mundo sabe fazer isso, não é? Mas naquele tempo não tinha escola pública. As pessoas aprendiam praticamente em particular. E Mateus era instruído. Como ele era cobrador de impostos, ele, chamado por Jesus, ele participa das atividades de preparação dos discípulos com Jesus e segue depois, como um dos discípulos, trabalhando pelo desenvolvimento e o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então ele foi o primeiro a compilar aquilo que Jesus ensinava. As primeiras notas a respeito dos ensinos de Jesus, que foram circulados na primeira casa que foi organizada depois que Jesus volta para o mundo espiritual, chamada Casa do Caminho em Jerusalém, usava as anotações de Levi ou Mateus. Depois é que foram surgindo outras narrativas. Então o Evangelho de Mateus tem muitas informações importantes sobre Jesus para nós. Então, depois do Ato dos Apóstolos, a gente vai encontrar um outro livro, as Cartas de Paulo, não é? Que Paulo, quando sai fazendo pregações, depois de algum tempo ele é preso, ele não pode mais circular, e ele já estava de alguma idade mais ou menos avançada, porque ele faz essas pregações durante mais de 20 anos,
E ele então começa a fazer cartas aos grupos formados por ele na difusão do Evangelho. Cartas aos grupos. Então ele faz carta aos líderes desses grupos. Por isso tem carta aos Hebreus, carta aos Coríntios, assim por diante. Ok? Então essas cartas são orientações do trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus, deixado por Paulo, para que a gente também pudesse aproveitar. E finalmente, para fechar os livros todos que constituem o Novo Testamento, a gente tem um livro chamado Apocalipse, que foi escrito por João de uma forma muito interessante, porque João, como ele narra da maneira com que foi enviado essas informações para ele, ele é arrebatado do corpo físico, saía em desdobramento mediúnico, deixava o corpo dormindo, saía e esteve com Jesus, onde Jesus narra para ele a história da Terra, a partir do seu Evangelho, até a mudança do nosso planeta para um mundo de regeneração. Então, Apocalipse é um livro lindo também, apesar de complexo, porque ele é um livro muito simbólico. E se a gente não souber entender os símbolos, a gente não entende a mensagem. Mas ele foi escrito simbolicamente de propósito, porque essa história não poderia ser adulterada. E se a gente a entendesse desde o começo, a gente teria adulterado essa história, como a gente fez várias adulterações nas narrativas evangélicas. Então é importante a gente saber que o mundo espiritual, que é administrado, governado por Jesus, faz esse trabalho com competência. Não é? Então a gente passa a ver a Terra de uma maneira diferente. Nós não estamos aqui porque nascemos. Se vocês perguntarem por aí, por que as pessoas estão aqui, não é? Elas vão dizer para vocês, porque eu nasci. Porque eles não sabem dar essa outra resposta, a menos que tenha compreensão da realidade espiritual. Tá certo? Então, quando a gente começa a perceber a realidade espiritual, a nossa visão sobre o nosso planeta começa a mudar. O nosso planeta não é um mundo caótico, onde vidas de diferentes espécies sobrevivem lutando uns pelos outros pela sobrevivência. Não é isso. Do mesmo jeito que quando a gente olha uma estrela, a gente acha que a estrela é apenas uma fonte de luz. E é um grande engano. Uma estrela é um laboratório planejado por Deus para que a matéria fosse sintetizada em estruturas atômicas, para que essa matéria atomizada em diferentes tipos de átomos pudessem formar moléculas e organizar-se para servir à vida. Então, uma estrela é um laboratório pensado, criado por Deus, com um propósito. A gente pensa às vezes que os insetos que estão por aí só existem para chatear a gente. Mas não é verdade. Os insetos são vidas em desenvolvimento e têm a sua função nas atividades ecológicas de manutenção da vida num sistema, num planeta onde a vida se expressa na forma material. Então, tudo tem um significado e a gente passa a pensar de maneira
muito mais significativa quando a gente se dá conta de que a gente não é um simples homem ou uma simples mulher que nasceu porque os nossos pais tiveram relação sexual. Porque muita gente vive assim. É triste, mas muita gente vive assim. Então vive em função do imediatismo da vida, porque não enxerga que a vida é um plano divino de longo curso. Todos nós que estamos aqui, todos sem exceção, já fomos os homens das cavernas. Já vivemos desde 1 milhão de anos atrás no Homo erectus, já vivemos desde 400 mil anos atrás como homem de Neandertal, já vivemos e estamos vivendo desde o Homo sapiens, 200 mil anos atrás para cá, e vamos melhorando a nossa estrutura corporal para sermos homens e mulheres do futuro, vivendo cada vez mais próximo a uma realidade permanente, que é a nossa realidade de espíritos imortais. É um plano grandioso, de bilhões de anos. Por isso, a gente precisa aprender a pensar com o tempo do espírito, não com o tempo de uma vida humana. Porque o tempo de uma vida humana chega, no máximo, com raridade, a 100 anos. Não tem ninguém aqui dentro dessa sala que tem 100 anos. Tem? Levanta a mão quem tiver 100 anos. Não tem, não é? Então, esse tempo parece longo, quando a gente mede o tempo na gente desde a criança até a velhice. Mas esse tempo é pouco significativo quando a gente pensa na existência da espécie humana na Terra, que tem mais de 1 milhão de anos. O que é 100 anos na presença de 1 milhão de anos? Não é? Tá certo? É um dia na vida nossa comparado com uma vida mais longa. Então, a concepção de tempo, quando a gente pensa como espírito, precisa ser diferente. E Jesus nos ensina as suas lições falando do tempo do espírito, não do tempo do homem. Quando Jesus fala assim, essa geração, ele está falando dessa geração de espíritos que estão reencarnando a cada 100, 150 anos, num processo continuado, evolutivo, que vai chegar numa fase, essa geração de espíritos, de mudanças significativas no processo da vida na Terra. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e 25, Mateus narra um sermão, um ensinamento que Jesus dá, que nós, os homens, os religiosos que organizaram esse livro chamado Novo Testamento, chamam de sermão profético. Todos nós devíamos ler o sermão profético, porque ele está falando, Jesus está há 2000 anos atrás, narrando o que vai acontecer agora. Então ele está falando anunciando coisas que na época dele era futuro para acontecimentos, como é o livro Apocalipse. Então há um plano para a Terra, um plano espiritual de administração evolutiva
para o nosso planeta. E Jesus, como é o governador do nosso planeta, e organizou esse plano, ele fala desse plano para nós, para que a gente se prepare para ele. Mas a gente não liga para isso, porque a gente está preocupado com as coisinhas da vida terrena, que a gente não tem e nem vai ter, porque é só um empréstimo. Tudo que nós temos de material não é nosso, é usufruto nosso. Nós utilizamos como recurso, como material didático, para nossa evolução como ser espiritual. Mas não representa senão momentos da nossa vida. Porque ao morrer o nosso corpo, nós devolvemos todas essas coisas materiais. As nossas preocupações de ter um carro, de ter um celular novo, de ter uma casa para morar, de ter um salário todo mês, porque a gente precisa manter manutenção do corpo. Mas a manutenção do espírito é diferente disso. O que faz a manutenção do espírito são as experiências que a gente agrega na nossa memória como recursos de aprendizado. Isso é nosso. E somente isso. Porque o resto a gente só usa. É como o garfo e a faca na nossa casa, a gente usa na hora que precisa alimentar. Mas ele não é nosso, não é constituinte da nossa realidade, senão em breves momentos da alimentação. Então, pensar como espírito requer um treinamento nosso. E a gente aprende na doutrina espírita que nós somos espíritos imortais. Então, o conceito que nós temos de relação nossa como espíritos imortais com Deus, o nosso Criador, é muito diferente daquilo que a gente aprende nas diversas religiões que nos ensinam deveres religiosos que não tem nada a ver com a qualidade da mudança do nosso comportamento como espíritos imortais. Veja como nós temos estado ao longo de séculos enganados nas nossas concepções. Mas a gente aprende com a doutrina espírita diferente, porque o papel da doutrina espírita é acordar em nós e nos preparar para a vida do espírito, que é a vida plena. A gente tem vivido como espírito nos intervalos entre uma encarnação e outra, mas ainda sem um entendimento, de modo que às vezes até estando no mundo espiritual, livre do corpo físico, a gente acha que ainda está nele. Há muitos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas que não sabem que estão vivendo no mundo espiritual, eles acham que estão vivendo aqui mesmo, junto conosco, fazendo as coisas que a gente fazia antes, iludidos pela aparência das coisas. Então, a consciência da realidade espiritual representa um estágio de avanço no processo evolutivo. E foi isso que Jesus veio fazer entre nós, nos adiantar essas informações para que a gente acordasse em tempo, que a gente pudesse aproveitar o nosso tempo nesses 2000 anos, para que nós pudéssemos, chegando na fase em que nós nos encontramos hoje, pudéssemos dar um salto de qualidade na nossa vida espiritual. E há, nesses 2 capítulos, 24 e 25 do Evangelho de Mateus, no finalzinho dele, uma
informação que Jesus nos traz, que é o que eu quero trazer para vocês conhecerem. Muitos estudiosos por aí chamam isso de juízo final, outros de último julgamento. E eu diria que é simplesmente um momento de avaliação evolutiva de um grupo de espíritos que vive num planeta para dar um passo seguinte nos ciclos da evolução espiritual. Do mesmo jeito que a gente sai do ciclo da infância na escola e passa para o ciclo da adolescência e depois para o ciclo da universidade. São ciclos diferentes. Não há descontinuidade, mas há mudanças de qualidade. O que se exige de um estudante no colégio é muito diferente do que se exige de um estudante na universidade. Porque espera-se que o estudante da universidade tenha mais autonomia. Do mesmo jeito que, à medida que o espírito evolui, chega a fases de aprendizado em que ele adquire mais autonomia, então precisa de mudar de qualidade de vivência para continuar o seu processo evolutivo até a finalidade maior da nossa evolução, que é atingirmos a plenitude espiritual como espíritos puros, angelicais, como Jesus o é. É bom saber disso, não é? Isso dá para a gente um objetivo grandioso na vida. Ao invés de a gente ficar com esses objetivos minúsculos, pequenos, e brigando uns com os outros por causa dele, como a gente está vendo nessa guerra idiota, né? Porque guerra sempre é idiota. Porque ela só mata gente, destrói coisas que já estão construídas, dá prejuízos, enquanto a gente podia estar usando todos esses recursos para melhoria de qualidade da vida de todo mundo. Ao invés de a gente fazer isso, se a gente tem uma visão espiritual, a gente muda de comportamento. Essa lição está, portanto, no capítulo 25, a partir do versículo 31 em diante. E aqui nessa Bíblia, tradução do João Ferreira de Almeida, corrigida, ele chama de o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Quando ele coloca isso com esses dois termos eternos, um deles se aplica, o outro não. Na verdade, nenhum deles se aplica precisamente na linguagem espiritual que deve ser adequada. Mas vamos lá para ver. Jesus falando aos homens que estavam assistindo e também aos seus discípulos, ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus se intitulava de 3 formas diferentes. Quando ele queria dizer para nós que ele não era diferente de nós, ele se chamava o Filho do Homem. Quando ele queria mostrar que nós somos espíritos imortais, ele dizia o Filho de Deus. E quando ele queria que nós o entendêssemos com mais proximidade, ele se igualava conosco como nosso irmão. Então a gente vai vendo em cada uma das circunstâncias dos ensinamentos, ele usar um ou outro termo adequado. E ele dizia mesmo que ele era filho do Pai e veio
para cumprir uma missão junto com nós, os homens. Então ele se faz filho do homem para isso. Nasce entre nós, tem um corpo físico semelhante ao nosso, para que pudesse falar conosco na nossa linguagem sobre coisas transcendentes. Então veja, quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se ele está dizendo isso, antes ele ia precisar sair dessa vida. E é o que acontece, porque logo em seguida desses ensinamentos, vem as narrativas da prisão de Jesus, da sua crucificação e da sua volta para o mundo espiritual. Então ele está falando desse futuro. Olha como Jesus, falando sobre ele mesmo no futuro. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A gente pode fazer a seguinte pergunta: qual seria a glória de Jesus? A gente pode mudar a pergunta. Se Jesus é o nosso mestre, qual é a glória de um professor? Nada glorifica mais o professor que os seus alunos terem sucesso, não é? Então a glória de Jesus é o nosso sucesso. Então ele vai esperar o tempo adequado para que a gente evoluísse o suficiente para fazer essa transição. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos, quer dizer, todos os espíritos que trabalham com Jesus pela melhoria do nosso estado evolutivo, então se assentará no trono da sua glória. Isto é, terá conquistado aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele tem feito todo o tempo, que é nos ajudar no processo evolutivo, como alunos dele. Por isso ele se diz: eu, mestre, eu sou. E se diz mais: eu represento para todos vocês o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que coisa linda. Como a gente não pode entender isso? E todas as nações serão reunidas diante dele, do Filho do Homem, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Vejam, isso é narrativa de Jesus, ele está falando conosco sobre o futuro. Ele veio, nos ensina uma série de conhecimentos espirituais que a gente deve aprender e exercitar, se preparando para uma mudança de qualidade no futuro, e avisa para nós, quando o Filho do Homem vier na sua glória, isto é, quando a grande maioria daqueles que vivem na terra tiverem aprendido as suas lições, então ele virá com seus anjos e terá diante de si todas as nações, porque Jesus é o governador do planeta. Todos nós que vivemos nesse planeta Terra somos alunos de Jesus. Todos. De qualquer nacionalidade. Olha, 1 bilhão e 400 milhões de chineses, 1 bilhão e 400 milhões de indianos, os 220 milhões de brasileiros, os 340, não sei por aí, milhões de americanos, não importa, todos nós
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele então, como um bom pastor, é uma analogia para a gente entender, separará os bodes das ovelhas. Tem tradução que em vez de bode, cabritos, que eu acho mais adequado. Cabrito de ovelhas. Qual é a diferença que existe entre cabrito e ovelhas? Vamos entender isso. Porque ele está fazendo uma analogia, vem uma lição preciosa atrás disso. Jesus era um bom professor. O melhor deles. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ou os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, Jesus agora deixa de usar o nome Filho do Homem e se diz o rei. Porque ele é o nosso rei, é o nosso governador. A figura do rei é a figura daquele que tem a responsabilidade máxima de administrar o reinado. Não tem arrogância, nem vaidade nisso, tem uma definição clara de função, de atividade. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? As ovelhas. Na comparação são as ovelhas. Vamos ver o que significa ser ovelha. Vinde, benditos de meu Pai. Jesus se declara filho. Possui por herança, possuir, no imperativo, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Faz parte de um plano espiritual grandioso. Desde a fundação do mundo. Quando é que foi fundado o nosso mundo? Está aí os astrofísicos e astrônomos estudando as propriedades físicas da matéria e sabe datar a existência de vida do nosso planeta. O nosso mundo foi fundado na formação do sistema planetário solar, a partir da nebulosa solar, e tem 4,6 bilhões de anos. Então, desde 4,6 bilhões de anos, o plano evolutivo da Terra já estava definido e preparado. Olha só, isso é que é ser bom governador. Se a gente tivesse governador, prefeitos, que agisse dessa forma, nossa cidade seria uma maravilha. Quem tem competência faz, quem não tem arremeda, não é? E arremeda mal. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. Não é graça, não é dado sem comprometimento. Herança é conquistada pelo papel do verdadeiro filho. Por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus vai explicar por quê. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos, quem são os justos? As ovelhas, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá, é futuro. Ele está falando isso há 2000 anos atrás. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim mesmo fizestes. Vejam, meus irmãos, ser ovelha é ter a lã do amor que o cabrito não tem. É uma comparação bonita, fácil de entender quando a gente tem coragem de ler com atenção. A um desses pequeninos meus irmãos. Olha como Jesus se identifica conosco como filho do mesmo Criador. Jesus não é Deus, como os homens se enganaram até pouco tempo. Jesus é nosso irmão mais velho. É o nosso diretor espiritual, que assume a responsabilidade como espírito angelical, que já é, porque conquistou isso pelo seu próprio esforço, em processos evolutivos vividos em outros sistemas planetários anteriores ao nosso, conquistou a posição de espírito angelical, como nós vamos conquistar também um dia. E Jesus é o ajudante nosso que nos ajuda a fazer isso. Ele vem ensinar isso para nós. Ele se tornou um homem comum para que pudesse nos ensinar fazendo o que devemos fazer. E ele se identifica com todos aqueles que precisam de ajuda. E nós ficamos encastelados em nossa casa e fazemos esforço de não ter relação com essas pessoas que estão por aí, jogadas nas praças, nas prisões, nos hospitais, nos casebres. Quantos de nós visita a periferia da cidade de vez em quando, pelo menos? Nenhum de nós. Nós vivemos egoisticamente, por isso nós não desenvolvemos em nós a lã da ovelha, que é o amor ao próximo, que a gente gostaria que os outros tivessem pela gente também. Porque ele diz isso, toda a lei e os profetas se resume nos 3 amores: amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como se ama a si mesmo. Vocês acham que o indivíduo que entra em depressão se ama? Porque se ele se amasse, não entrava em depressão. Porque se reconhece filho de Deus. E Deus é a inteligência suprema do universo, não cria nada errado. Então não há nada de errado comigo, senão o meu comportamento. Então a responsabilidade é minha. Não sou depressivo porque o mundo não presta, sou depressivo porque sou um mau filho. O entendimento da realidade espiritual é profundamente significativo em nossas vidas. Não adianta a gente ficar simplesmente correndo atrás do prejuízo. Nós temos que trabalhar para fazer lucro. E o trabalho é nosso, é inadiável. Cada um tem que fazer o seu. Eu não posso fazer o de vocês, vocês não podem fazer o meu.
mas nós podemos fazer juntos, que é o que Jesus vem ensinar a gente. Mas a lição continua. A gente ainda não entendeu quem são os cabritos. Vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra eterno aqui é uma tradução inadequada da língua hebraica, porque não há mal eterno e não há condenação eterna. Deus, inteligência suprema do universo, não comete o erro de criar um filho para a perdição. Isso não faz o menor sentido. Nenhum de nós fabrica uma coisa para jogar fora. Imagina a inteligência suprema. Nós somos inteligência minúsculas, fazemos as coisas para aproveitar. Como é que Deus, inteligência suprema, vai fazer a vida para ser desperdiçada? Isso não faz sentido. Então, as palavras não podem esconder a suprema inteligência do nosso Criador. Nós é que temos que buscar um entendimento. É claro que se nós tivermos as informações espirituais todas para sermos ovelhas, mas cabe a nós a escolha do nosso comportamento, a gente escolhe o caminho da ovelha ou do cabrito por conta própria. Por isso somos responsáveis. Mas se nós somos espíritos imortais, em qualquer momento que a gente se der conta disso, que a gente for inadequado, a gente pode mudar de direção. E de cabrito, fazer crescer a lã do amor e se tornar ovelha. Então não há perdição para ninguém, mas no momento de avaliação de um planeta que tem bilhões de espíritos vivendo, há necessidade em algum momento de fazer a apuração do doce, como faz a boa cozinheira. Não é? Então, aqueles que já estão prontos para uma vida espiritual melhor, não pode nem deve ser prejudicado por aqueles que estão atrapalhando. Então, haverá uma separação entre ovelhas e cabritos. Mas não há um desperdício, porque o cabrito, na linguagem pastoral, ele dá a carne, dá o couro, dá os ossos, ele dá uma série de coisas que não são desaproveitadas. Então não faz sentido só por causa da lã. O que significa que os cabritos vão ter que continuar mais tempo para aprender a desenvolver a lã da ovelha. Então, essa separação é uma separação para facilitação do progresso espiritual de todos os espíritos, porque nenhum será desprezado.
porque o amor de Deus é incomensurável. A misericórdia divina não tem limites. E mesmo nós, como se fôssemos pais e tivéssemos de entre os nossos filhos escolher aqueles que merecem mais do que outros que merecem menos, não desprezaríamos aqueles que nos dão mais trabalhos e dificultam a nossa vida. Ao contrário, às vezes até a gente põe escola especial para que eles possam aproveitar melhor os ensinamentos. E é isso que Deus faz conosco. Pega esses espíritos cabritos e leva para um planeta que continua o progresso espiritual com mais desafios, mais dificuldades, mais adequadas para aquilo. Enquanto que aqueles que já conseguiram a lã da ovelha ficam aqui nesse reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Então não é um juízo final no sentido definitivo. A tradução de juízo final não é boa. Mas o último julgamento de um ciclo é bom. Serve. É mais adequado. Então buscar o conhecimento espiritual é olhar para os ensinamentos de Jesus como espírito imortal. Senão a gente não entende o que Jesus está falando para nós. Se eu tivesse lido isso aqui simplesmente para vocês, fica sem um sentido maior. Por isso, quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente tem que parar, meditar, ler frase por frase e pensar como espírito imortal, lembrando que Deus é, acima de tudo, inteligência suprema, o amor incondicional. Então, nenhum de nós está perdido. Nenhum. Mas a gente pode encontrar dificuldades por aí afora, dependendo do nosso comportamento. A escolha de ser cabrito ou ovelha é nossa. Porque Jesus dá a receita. É só fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Nós estamos, depois de 2000 anos, entrando justamente na fase do último julgamento. A Terra está passando por uma avaliação espiritual necessária para que o nosso mundo se torne um mundo melhor, como a gente percebe de todas as lições anteriores que eu não li para vocês, que vocês vão ter. Eu vou deixar como trabalho de casa, tá ok? A minha vida é vida de professor também. E professor passa trabalho de casa. Então, leiam o capítulo 23 e 24 e 25 inteiro do Evangelho de Mateus. Para que vocês tenham a ideia completa de todo o sermão profético e Jesus mostrando que todos esses desencontros que nós estamos passando representam o momento da definição da vinda para a seleção dos bodes das ovelhas. Espíritos há que já não reencarnam mais na Terra, porque vão prejudicar a humanidade mais do que vai ajudar. E todos aqueles que estão nessa fase da vida, criando empecilhos para o progresso humanitário da Terra, serão exilados do nosso planeta como cabritos, bodes, para um planeta em dificuldades maiores, onde eles não terão as condições de fazer tanto mal quanto fazem com a tecnologia moderna que a gente adquiriu. Pelados e largados. Eu adoro esse programa, porque ele mostra o futuro de muitos de nós
descuidados da vida espiritual nesse planeta. Imaginem, há 12.000 anos atrás, a Terra recebeu exilados, cabritos, de outro sistema planetário, que vieram trazidos para a Terra. Espíritos inteligentíssimos, orgulhosos, cheios de si, que usavam o poder para destruir, para oprimir, para prejudicar, foram trazidos para a Terra e largados na Terra, sem as condições da civilização que a gente tem hoje. O que eles fizeram aqui? Tiveram que nascer usando o corpo físico desenvolvido na Terra. Entre nós, os homens das cavernas, saindo do processo da pré-história, começando o processo da história, eles vieram, nasceram entre nós, muito inteligentes, lideraram os grupos de espíritos que estávamos aqui evoluindo e organizaram as primeiras civilizações. Até hoje a gente olha uma pirâmide do Egito, as pirâmides da América Central e a gente fica assim, como é que esse povo construiu isso sem a tecnologia que a gente tem hoje? Porque eram espíritos inteligentes, capazes de manipular as forças da natureza de maneira conveniente para deixar as suas marcas na nossa civilização. E assim Deus bondosamente usa as casas espirituais para educar os seus filhos, espíritos imortais, que todos nós somos, não só os habitantes do planeta Terra, porque os espíritos são criação divina em imensa quantidade de sistemas planetários pelo universo afora. Só na nossa galáxia, Via Láctea, nós temos de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. E hoje os astrofísicos e os estudiosos da ciência preveem, estudam e têm uma concepção do nosso universo observável que está povoado pelo menos por 2 trilhões de galáxias semelhantes à nossa Via Láctea. Olha como Deus é imensurável. É o criador de tudo isso, continua criando. Nós olhamos para o universo afora e encontramos estrelas em formação. Vão ser futuros sistemas planetários, onde a vida criada por Deus vai exuberar-se como é exuberante no nosso planeta. Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando e criará sempre. E nós somos os filhos desse Criador. A única coisa que falta é a gente criar juízo. Que Jesus nos abençoe, nos dê bastante força, coragem, esteja presente conosco sempre. E que a gente se lembre dele a todos os momentos como nosso mestre, para que a gente possa ser feliz. Muita paz. Muito obrigado pela atenção de vocês.